Começa agora o Balaio Cultural, programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult, PNAB número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB. Realizado pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Balaio Cultural, o primeiro Balaio Cultural de 2026, minha gente. Tinha que ser com quem? Ó, o currículo dessa moça é enorme, maravilhoso. Eu vou falar só um pouquinho para vocês entenderem de quem estamos falando. Sônia Ribeiro é professora, jornalista, gerontóloga, ativista cultural e uma das mulheres que tem uma importância para Taubaté, que é de ter ajudado, junto com um grupo de pessoas, a fundar o movimento negro de Taubaté. Isso tem uma importância na história da cidade imensurável. Sônia, um prazer começar o ano com você. O prazer é todo meu. Sendo entrevistada pela minha querida amiga, que também é tudo isso e muito mais, então é um prazer dobrado. Tuas ordens, Claudinha. Sônia, olha, nesse papo aqui cultural, e é uma coisa que você vive há muitos anos, queria que você contasse um pouco dessa história da fundação do Movimento Negro em Taubaté. Muita gente não conhece essa história. Se eu contar pra você que eu não quero contar. Você tem toda a liberdade. Especialmente isso, não quero contar. Então vamos contar outra Sabe coisa. por quê? Porque se você tivesse me perguntado isso com calma, eu ia fazer uma cronologia. Para eu não fazer se eu não fizer essa cronologia, eu acabo cometendo omissões. Então vamos contar outras coisas. E além, tem muitas. Porque são poucos os vivos, dentre eles eu. É verdade, isso é uma verdade. Então, se eu esquecer alguém, eu depois não vou me perdoar. Mas eu prometo que um dia eu contarei detalhadamente. Então vamos contar, né? Não vamos perder a questão do movimento negro, que eu acho que ele é tão importante e ficou por um tempo sem as pessoas olharem com o devido respeito e carinho. Vamos falar de Baobá? Baobá é maravilhoso. Olha, gente, o espetáculo Baobá já tem alguns anos e a cada ano ele traz um trecho das memórias reais, né, desse Brasil africano e só com pessoas da cidade. Sônia, fala pra gente dessa concepção e dos significados, né? Porque a cada ano tem um significado. Isso é uma coisa diferente. Um espetáculo como o Baobá, eu acho que ninguém nunca viu. Eu também acho, porque o Baobá, ele surgiu e vem se mantendo há 10 anos. Nós tivemos a interrupção da pandemia e por causa do falecimento da minha mãe, mas desde o seu nascimento até hoje, eu considero o Baobá algo totalmente diferenciado. De saída, pela quantidade de linguagens que ele tem, né? São 5, 6, 7, até 10 linguagens. Artes cênicas, música, dança, pintura, escultura, literatura, tudo reunido num espetáculo só. E eu não quero dizer que o Baobá seja único, mas eu não conheço nenhuma proposta assim. Eu só conheço o Baobá. E ele tem tanto significado quanto significação, né? Para mim, ele tem um significado indescritível, porque ele trabalha com matrizes explicativas, né? E além disso, além de trabalhar com matrizes explicativas das culturas africanas, é bom que se diga que não existe uma cultura africana, e sim culturas africanas, né? Ele, além de trabalhar com isso, ele ressignifica, né? Moderniza.
moderniza, o baobá totalmente na ordem do dia. Então ele é ressignificado. Veja bem, ele vai do moderno ao tradicional. Sim. Ele pega as matrizes explicativas de algumas das culturas africanas. Depois ele ressignifica, ele moderniza e devolve. Né? Então eu acho, inclusive, que o baobá me faz lembrar, eu sou suspeita, mas ao mesmo tempo eu me sinto à vontade para falar, porque venho da comunicação social. Eu entendo que o baobá é a teoria da comunicação personificada. Ele é o meio, canal, fonte, o codificador, enfim, ele preenche todos os elementos da teoria da comunicação. Emissor, receptor, né? Porque eu passa, mas recebe muito. Input e output, ele recebe, depois devolve. Ele se enquadra na teoria da comunicação e na teoria do sistema. Sabe uma coisa que eu acho muito legal, que eu admiro muito no espetáculo Baobá? Você pega artistas consagrados da cidade e pessoas da comunidade que às vezes nunca pisaram num palco, coloca todo mundo junto, né, numa ópera popular bacanérrima e assim, todos no mesmo grau de importância. Sim. Essa é a proposta do baobá desde o dia que ele surgiu. Inclusive nós temos um slogan, né? O nosso slogan é Ubuntu. e acrescentamos mais um este ano, um por todos e todos por um. Então é assim, ó, quem sabe mais, a quem mais é dado, mais é cobrado. Quem tem mais, dá mais. Então, o que acontece? Quem tem um pouquinho mais de experiência, e tem pessoas ali altamente experientes, né, elas sabem disso, eu não preciso falar. Né? E elas vão auxiliar quem tem menos experiência. E aí eu acho que eu acertei a fórmula. Quem sabe mais auxilia quem não tem tanta experiência assim, e o que vai interessar é o todo. Daí o espetáculo desse ano, do ano passado, né, de 2025, ter sido o encerramento com a música Um por Todos e Todos por Um, do Benedito Ribeiro Jaú, meu pai. Uma coisa muito legal, Sônia, é que, assim, é uma vivência de baobá mesmo. Baobá não é só título, gente. Sabe por quê? O baobá, ele tem uma história muito linda dos anciãos se sentarem à sombra do baobá para passarem seus ensinamentos. Então, os artistas, né, experientes, às vezes aprendem, às vezes não, aprende, né, com os anciãos, pessoas da comunidade que sobem no palco, né, de igual forma e eu acho isso sensacional. Aí cabe uma observação. Baobá é o apelido. O espetáculo ganhou o apelido de baobá, porque o nome é altamente expressivo, é a sombra de um baobá. A sombra de um baobá. Por quê? Porque se sentar à sombra de um baobá, especialmente nas sociedades africanas tradicionais, é um privilégio, não é para qualquer um e tem significado. Né? Não sento por sentar. É verdade. Né? Inclusive, não é todo mundo que pode se sentar nas sociedades africanas tradicionais à sombra de um baobá. E a ideia é justamente essa, respeitar a vivência dos mais velhos, né? A vivência, a experiência, absorver o que eles têm para ensinar, mas eles também estão ali para aprender. Muito legal. E há 10 anos. A base do baobá é mantida há 10 anos. Lamentavelmente, alguns faleceram, dentre eles a minha mãe. E o que eu gosto nessa linha que você comentou é que aquela base que está ali sentada, ela está há 10 anos. 10 anos. Claro que vai renovando, tem uma rotatividade grande, algumas pessoas ficam, outras não, mas a base se mantém há 10 anos. Sinal que deu certo a fórmula. Super deu. E, né, você falava no começo de linguagens, né? O Baobá, o espetáculo, o Baobá e essa trajetória de 10 anos, ela rendeu uma revista, né? Vamos falar dessa revista? Ah, rendeu. Muito bacana a revista. Ela sim. Ressalte-se que é a segunda revista, tá? Quando o Baobá fez 2 anos, nós lançamos as memórias do Baobá 1 e 2. Então agora esperei juntar mais um pouco, 3, 4 e 5,
Porque nós não temos dinheiro para fazer revista todo ano. Todo ano. Até né? porque o espetáculo, por si só, ele é uma produção custosa, né? Demorada e custosa, no sentido de custo, de caro. Mas o ano... Então na revista 2, nós fizemos Baobá 1, Baobá 2, e agora juntamos 3, 4, 5, edição 3, edição 4, edição 5, e fizemos a revista que, para o meu gosto, eu sou suspeita, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem meio Taubaté aí para testemunhar, ficou um show de bola. Ficou, e esse ano foi um ano de grandes realizações, né? Teve livro, Teve. Só faço lançado recentemente. Isso, só faço uma ressalva. A revista é um fomento da Lei Aldir Blanc, né? Em razão da verba, eu ainda não pude fazer o que eu gostaria, de fazer uma publicação dos roteiros do espetáculo. Eu acho que isso seria muito importante, porque o visual, as fotos que estão na revista, lindas, lindíssimas, é uma memória visual, não deixa de ser uma memória. Mas é legal as pessoas saberem o que tem atrás, né? Exato. Mas em razão do tamanho do fomento, eu não tive como. Então eu ainda continuo perseguindo esse sonho de tornar público. E não é por vaidade, e sim porque eu entendo que isso poderá contribuir com a memória histórica da cultura de Taubaté e, de maneira especial, com a memória sobre o protagonismo cultural dos negros, especialmente na cidade de Taubaté. O roteiro é uma aula de história, né? Porque ele é altamente pesquisado. O Baobá 1 e 2 foi fruto de 26 anos de pesquisa. E os demais, 46. Mesma coisa do livro. O livro 42. Os 4 a mais aí por minha conta. Pois é. É muito tempo. É quase meio século. Dedicados, né? Levantando informações. Então, eu sou daquela opinião, sabe, Claudinha, que o que diz um sermão da montanha, o conhecimento é para ser posto numa candeia para clarear todos, né? E não para guardar. Não ocupa espaço, as pessoas deveriam entender que conhecimento não além de não espaço. ocupar espaço, ele tem que ser compartilhado, né? E não guardar para mim, não tem sentido nenhum. Então, fiquei satisfeita de poder ter publicado essa revista, graças ao fomento da Lei Aldir Blanc, mas ainda sinto que devo insistir mais um pouco para tornar público o escoteiro. Não sei se vai ser de uma vez, um por vez, de 2 em 2, ainda não sei. E também no Complexo Baobá do ano passado, porque nós chamávamos de Complexo Baobá, né, o espetáculo, a revista e o livro Caminho do Boqueira, que teve uma repercussão que eu jamais esperava. Jamais esperava. Até porque, ao longo do caminho, eu dizia, eu vou devolver o dinheiro, que eu não vou dar tempo de fazer imagina. esse negócio aqui. Resumindo. Sônia Ribeiro não desiste, viu? Conheço. Aí, saiu em 12 dias. Mas como eu disse para você, já em outra ocasião, 12 dias para escrever o texto, mas foram 42 anos de pesquisa. Ah, sim. Né? Tem muita história, tem muita memória familiar também, né? Tem muito coração da família Ribeiro aí. No Caminho do Boqueira, nem tanto. Tem sim, no caso, seriam a minha bisavó, a avó do meu pai. É um ponto de partida para isso. Então, eu escrevi ali, Claudinha, o que, repito, o fomento permitia. Aliás, acho que todos nós aqui trabalhamos nisso. A gente sabe que é uma obra para 100 volumes. Acho que todos nós aqui esbarramos nesse negócio. Pois é. Não é? Nós ainda vamos falar isso das leis de fomento ainda. Pois é, o dinheiro é para isso, parou, não é, Daniel? Parou. Mas eu gostaria e pretendo retomar, porque ali o livro inteiro seria uma boa de uma introdução, para meu gosto. Tem muito assunto. Mas não tem como, o dinheiro acabou, parou. Até porque, como é caro uma obra literária, não? Meu Deus do céu. Olha, eu consegui baratear, porque eu sou editor. Sou editor, tenho editora. E eu fiz tudo de ponta a ponta. Eu e o Ângelo,
o Ângelo Rubim, que fez a diagramação. Mas olha, eu banquei o fotógrafo, eu fotografei, eu escrevi, eu tinha material, mas ainda de si mesmo ainda dei umas 2 viagens lá na estrada do Buqueira para poder checar algumas coisas. Resumindo, precisa ter coragem, peito, cara, coragem e amor. Principalmente. Isso, tempero. Porque dá trabalho. Muito trabalho, mas muito trabalho para a gente fazer uma coisa, eu não diria perfeita, mas tão correto quanto possível. Né? Tão correto quanto possível. E eu acho que consegui. E que possa ser um instrumento de pesquisa aí para as pessoas, né? E sabe que eu fiquei contente, Claudinha? Fiquei contente com tudo, mas principalmente com uma coisa. Eu não esperava a aceitação do livro. Do jeito que foi, mas nunca passou pela minha cabeça. Mas nunca, em hipótese alguma. A aceitação do livro foi tanto quanto, se não mais que o Baobá. Você está deixando o povo curioso. Quem quiser o livro, como é que faz, né? Compra como? Peraí. É ótima pergunta, né? Mas deixa eu só completar aqui o que me deixou muito marcada, no bom sentido. A recepção do público infanto-juvenil. Olha que legal. Porque a obra é voltada para o público infanto-juvenil. No projeto está voltado para o público infanto-juvenil. E um lançamento que nós fizemos nas escolas, mas especialmente na escola, uma determinada escola aqui de Taubaté, foi uma coisa que me chamou muita atenção, me deixou emocionada. Eu nunca podia imaginar, eu peço licença para falar isso, mas eu só vi isso uma vez na Europa. 150 crianças sentadas para ouvir um adulto, no caso aqui uma velha, falar sem uma interrupção, sem um atravessamento, e depois eu dei um livro para cada um da escola e foi uma coisa que eu nunca vi, uma recepção como eu nunca vi. E olha, temos que fazer um adendo aí. Estamos em tempos de tela, que é muito difícil segurar a atenção de jovens com livro impresso. Jovens, veja bem, o público dessa escola, eu acredito, não tinha ninguém com mais de 12 anos de idade. Olha. E eu fiquei um dia. E a geração que já nasceu na tela. Já nasceu na tela. Na rapidez, né? Isso, eu passei um dia lá na escola, conversando, assinando autógrafo, discutindo com um grupo aqui, com um grupo ali, porque tinha fotos minhas, tem fotos minhas no livro. A tia, isso aqui, onde você estava, não sei o quê. Uma coisa que me tocou profundamente a ponto de afetar na própria concepção do próximo Baobá. Olha o suspense. Como diz o Anjo, eu fiz xixi no poste. Mas me afetou demais. Eu nunca imaginei que eu fosse passar um dia numa escola, um dia, não é umas horas, falando sobre livro e conversa sobre livro, e essa fotografia é isso, esse desenho é isso, nossa, mas me chamou muita atenção. Nessas épocas bem... num tempo onde as novas gerações parece que não conhecem outra coisa que não seja celular. Pois é. Eu não vi celular lá. Tudo muito fácil, tudo muito rápido, tudo muito na mão, né? E outra coisa, hoje em dia bebê tem celular, né? Bebê tem celular, acho que já nasce com celular. Você perguntou anteriormente como faz para comprar. O livro não é comprado, o livro é doado. Aí é o melhor de tudo, hein? O livro é doado, ele foi feito especialmente para as escolas da rede municipal de ensino, como eu disse. No mês de setembro, eu estive na Secretaria da Educação de Taubaté, estive com o secretário, eu e a Maristela, assistente de direção do coletivo Baobá, e nós então acertamos com o secretário que seria doado já estava no projeto. Então, feitos os lançamentos, que são as contrapartidas, né? O livro será, tanto o livro quanto a revista do Baobá, serão doados para todas as bibliotecas de Taubaté. Toda que nós ainda estamos fazendo contrapartida. Você conhece bem essa história, né? Oxe, prestação de contas. Vocês conhecem bem isso. Mas terminado isso, tanto o livro Caminho do Buqueira
quanto a revista do Baobá, ambos irão para todas as bibliotecas públicas de Taubaté e especialmente o livro será entregue para a Secretaria de Educação da nossa cidade. Eu me sinto super honrada porque não se trata de puxar sardinha para o meu lado, mas é fato. O livro passa a compor a historiografia de Taubaté. Não, e uma coisa legal que é importante ressaltar é que essa difusão de 100% de gratuidade, ela é uma deliberação sua, porque o edital, ele diz que você tem que fazer uma parte gratuita, mas você pode cobrar, vender uma parte. Sim. Né? E é bacana você ter optado por 100% de gratuidade. Sim. Optamos por 100% e ainda com essa pequena divisão, com lançamentos públicos para quem quiser, mas quase que a totalidade dos livros destinados para a rede municipal, porque eu acho que eu gostaria que as novas gerações conhecessem a nossa história. E porque tem uma coisa que eu acho muito importante. Os livros de história usuais, principalmente os que a gente tem didáticos dentro da escola, eles têm um nível de apagamento da história dos negros no Brasil que é importante ressaltar. Eu acho que você está levando para a escola o que deveria ter no didático e não tem. Esse livro, ele é paradidático, né? Ele foi feito... peço licença até para fazer essa observação, foi feito por mim, que tenho mais de 40 anos de magistério, e pela minha amiga e assistente Maristela Domingos, que foi durante 38 anos diretora de uma das maiores escolas de Taubaté. Se aposentou e veio trabalhar com a gente no Baobá. Então, ele foi um livro criado por especialistas em educação. Então, ele vai preencher essa lacuna, né, dos didáticos. Exato. Ele é literalmente um paradidático pensado, né? Tanto que ele tem duas características tem várias características que o caracterizam como paradidático, mas duas principalmente. Uma, vocabulário. Cada capítulo traz um vocabulário, o vocabulário próprio. Segundo, teste seus conhecimentos. Foi feito por pessoas da educação e da antiga. Que legal, que também é uma coisa que traz o quê do divertido também, né? Você poder testar, fazer quiz, se divertir aprendendo. E assim também, eu achei, né, no momento que estava escrito, considerei, a Maristela também, que isto que trazia, que existia nos livros que nós usávamos quando nós éramos criança, nós temos a mesma idade, eu e a Maristela, continua super atual. Sim. Tá? Continua super atual, ou seja, você testar os seus conhecimentos e um vocabulário, porque o livro é Caminho do Buquira e tem como subtítulo Polirradiador de Cultura do século XIX. Então ninguém é obrigado a conhecer nada do século XIX aqui na nossa cidade. Então nós fizemos um vocabulário, achamos necessário. E além disso, a própria linguagem adotada. E além disso, a diagramação e as ilustrações. Então ele é rigorosamente um paradidático pensado especialmente para a rede municipal de ensino de Taubaté. Que bacana. Sônia, você falou de leis de fomento, né? E desde a pandemia para cá, as leis de fomento é que tem composto o cenário cultural de Taubaté. Né? E eu queria saber o que você pensa, né? Suas impressões sobre isso, né? Sobre esse movimento cultural que veio, né, à tona a partir aí das leis de fomento e o quão a pandemia contribuiu para isso, né? Pois é. Fecha uma porta, abre outra, né? Abre uma janela. Talvez se não fosse, pelo amor de Deus, pandemia horrível. Também não quero mais. Pelo amor de Deus. Mas isso é um subproduto, sabe? É uma coisa que... Inclusive você ajudou a fazer até o projeto da minha mãe de madrugada, lembra? Lembro. Isso mesmo. Ô, dona Lourdes, que saudade. Pois é. Então, resumindo, eu acho isso muito importante. Muito importante, porque até então...
A gente sempre trabalhou, né, Cláudia? Especialmente nós. Mas é no peito, né? É no peito, é na raça. Continua no peito, continua na raça. Mas deu uma leve folga pra gente, né? Um respiro. Exatamente, uma leve folga. Porque eu continuo fazendo a mesma coisa, gastando do meu bolso, continuo tudo do mesmo jeito. Né? Inclusive aquele tempo, olha, nem precisava tanto disso, agora até isso, até isso eu preciso, né? Mas foi muito importante, porque se não fosse esta lei de fomento, você veja bem, eu tenho esse trabalho do Buquira guardado comigo há uns 40 anos. Aí. Né? E outros, como eu disse aí recentemente para você mesma, e outros que para eu custear tudo, para eu pagar tudo, não dá, sai totalmente do meu orçamento, eu não disponho de recursos para isso. Né? Então eu acho que a lei foi muito importante para isso, e especialmente no nosso caso, e aqui eu peço licença até para falar isso, eu acho que o Baobá trabalhou magnificamente o seu dinheiro. Magnífica. Quando eu digo Baobá, o Complexo Baobá. Revista, TV, revista, livro e espetáculo. Hoje mesmo estava conversando com a nossa presidente do Conselho Superior, que é a Sueli. Eu estou satisfeita. Nós fechamos o ano de 2025 no balanço do Baobá. Eu acho que nós atingimos 1000%. Superou as expectativas. Muito mais, muito mais. E muito em função, não exclusivamente, ressalte-se, mas principalmente em função do fomento. Não exclusivamente, porque a gente continua pondo dinheiro. Né? E olha, sabe qual é a importância do dinheiro público na cultura, em todas as linguagens culturais, mas eu vou fazer um adendo aqui da literatura. O cidadão que quiser pode procurar nas bibliotecas municipais a coleção de taubatianas. No momento em que o poder público achava importante trazer para o cidadão a história de Taubaté, criou-se, né, um projeto em que o poder público custeava não todos os livros de todos os autores da cidade, mas os que tivessem relevância histórica. Então nós temos aí uma coleção importantíssima, que inclusive em outros tempos, com certeza, o caminho do Buquira seria uma taubatiana. Então fica aí nosso recadinho, né, para as autoridades, que tá aí uma ideia para se pensar em retomar a coleção de taubatianas, porque tem um detalhe, ela incentivava a pesquisa. A partir do momento que o autor sabe que vai ter uma ajuda para publicar, ele pesquisa mais, ele aprofunda mais, ele traz mais para a comunidade de modo geral. Né? Então fica aí, né? Fica a dica. E eu tô nessa, tô na área. Se tiver esse projeto seu, vamos lá, e se não tiver, a gente vai continuar fazendo na medida do possível, porque foi muito prazeroso. E quando eu vi o resultado, nossa, devia ter feito isso pelo menos 40 anos atrás, ou não, talvez agora que chegou a hora, né? Mas estamos aí, espero ter a oportunidade de fazer outro. Com certeza, gente. Olha, começar o ano com Sônia Ribeiro, falando de cultura, falando de fomento, falando da importância da pesquisa, do saber, do conhecer. E assim, com essa grata surpresa de saber que tem criança tirando um tempinho o olho do celular e folheando o livro. Gente, não tem maneira melhor de começar o ano. Anima, Feliz né? 2026 para você. Para nós todos. E vamos sempre em frente e sempre juntas. E sempre. Olha que essa parceria aqui é antiga, viu, gente? Aqui tem história. Aqui tem história. Aqui tem história. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigada pela oportunidade. E Balaio Cultural também é lei de fomento, né? A gente tá aqui também podendo conversar com essas personalidades da cidade que constrói, né, a sociedade cultural de Taubaté com lei de fomento. Olha que bacana, né? Vamos que vamos, então, né? Vamos que vamos. Falou. Até o próximo Balaio Cultural e Sônia, estamos aí. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz projetos. Feliz 2026. ano novo. Feliz projetos. Falou. E é isso, né? 2026, força total na cultura. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Você assistiu o Balaio Cultural,
programa da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, integrante do projeto Canal Plural, a TV da Educação, Diversidade e Economia Criativa. Esta obra audiovisual é viabilizada por meio do edital Fomento Cult SP PNAB, número 41 de 2024, do Programa de Ação Cultural PROAC e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB, realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal.